Maria, um refúgio para todos os pecadores. Para todos os pecadores. É isso mesmo, Nossa Senhora é aquele refúgio que Deus preparou para um pecador arrependido. Deus não pode amar o pecado, Deus não ama a malícia, a mentira, o erro. Mas quando alguém se arrepende e deseja a misericórdia de Deus, Deus preparou um refúgio especialíssimo, maravilhoso, para quem quer o socorro de Deus. Ainda que tenha pecado muito, ainda que tenha cometido grandes erros, Deus preparou um refúgio para nós, pecadores. Eu quero abrir com você a Sagrada Escritura no livro de Josué, capítulo 20. Josué, capítulo 20, versículo 1. Fala aos israelitas: designai para vós cidades de refúgio, de que vos falei por meio de Moisés. Quem tiver matado alguém, olha só, quem tiver matado alguém involuntariamente, sem premeditação, poderá fugir para essas cidades que lhe servirão de refúgio contra o vingador de sangue. Existia um justiceiro no povo de Israel, aquele que fazia a justiça conforme a lei de Moisés. Mas quem estivesse nessa cidade de refúgio, o justiceiro, o vingador de sangue em hebraico chamado Goel, ele não poderia matar essa pessoa, não poderia castigar essa pessoa se ela estivesse no refúgio. Só que aqui é somente para quem tinha cometido um homicídio involuntário, não tinha premeditado, foi algo que não foi totalmente intencional. Mas agora, sobre a Virgem Maria, nós estamos falando que os piores pecadores, aqueles que não merecem, eu repito, aqueles que não merecem, que fizeram os piores pecados que se possa imaginar, têm um refúgio seguro. A Virgem Maria é refúgio dos pecadores, mas claro, nós precisamos falar aqui que existe uma concepção falsa da misericórdia. Algumas pessoas que acham que basta chamar a misericórdia de Deus sem desejo de mudar de vida, sem conversão. Não é disso que nós estamos falando. E a formação do nosso livro vai nos explicar muito bem que aqui nós estamos falando para um pecador que quer ajuda, que quer o arrependimento. Deus preparou um refúgio, uma consolação maravilhosa, e mesmo os piores pecadores têm esperança, não têm medo de se aproximar dessa rainha. Eu quero começar contando para você uma história muito forte, que vai te ajudar a não ter medo nenhum dessa rainha. Mesmo que alguns reis e rainhas impõem respeito, às vezes ficamos com medo de aproximar de uma pessoa tão importante, mas assim não acontece com a Virgem Maria. Vou contar para você esse exemplo. Existia um rei que todos os anos, no dia do seu aniversário, ele soltava um preso. E ele visitava o presídio para saber qual preso seria escolhido para ser solto naquele dia tão especial para ele. E assim, como todos os anos ele fazia, um ano ele chegou no presídio e ali ele gastou o seu tempo ouvindo vários presos. Todos eles queriam falar e o rei deu oportunidade para todos com muita paciência. Era um rei clemente, era um rei misericordioso. Fazia justiça, pois precisava punir quem fazia o erro, mas mostrava sua clemência, especialmente nesse dia. O que aconteceu? Ele conversava com vários dos presos e cada um dos presos tentou mostrar para o rei que, na verdade, eles estavam ali não por culpa total deles. Alguns diziam que tinha sido um engano, que era alguém parecido com eles. Outros tentavam apelar, dizendo que tinham família, que tinham filhos pequenos. Outros tentavam dizer que não foi bem assim. Olha, me inventaram mentiras sobre mim. Tentavam justificar. Olha, eu até fiz isso, mas foi por causa de tal pessoa. Às vezes acontece. Os padres dizem que na confissão, em vez das pessoas dizerem os seus pecados, as pessoas começam a dizer: oh, meu marido fez isso, meu filho fez isso, minha esposa fez isso.
e o sacramento da misericórdia para nós contarmos os nossos pecados. Pois esse rei parecia um padre ouvindo confissão, mas confissões mal feitas, porque todos tentavam se justificar. Porém, existe uma máxima de Santo Agostinho que diz assim: quando nós nos justificamos, Deus nos acusa. Quando nós nos acusamos, Deus nos justifica. Um dos presos não foi atrás do rei. Todos estavam afoitos, desesperados. Tenta imaginar, é a chance da minha vida. Eu vou ficar anos presos, talvez alguns com prisão perpétua. Tinham chance de ser libertos. Todos estavam muito ansiosos, todos ali na fila para falar com o rei, tentando dizer para ele alguma coisa. Mas existia um preso que não estava assim. Existia um preso no cantinho, com as mãos sobre os joelhos. Tenta imaginar a cena, naquele lugar inóspito, um lugar que não é bom de se viver, num lugar um pouco mais isolado, mas na sombra, aquele preso cabisbaixo, com o olhar triste e a cabeça baixa, seus cotovelos apoiados nos seus joelhos, sentado, com sua cabeça baixa, como alguém que estava triste. E o rei foi até esse homem conversar com ele. Quando o rei se aproximou, o rei disse: e você? Não vai tentar contar sua história para também ser solto, para querer ser solto, para ser o escolhido, para ser solto nesse dia de hoje? E ele disse: não. Por quê? O que foi que você fez? Foi assim tão grave? E ele disse: eu matei uma pessoa. E o rei perguntou: mas por que você fez isso? Qual a justificativa? Por que você matou uma pessoa? Ele disse: eu não soube controlar os meus instintos. Eu senti muita raiva de algo ruim que fizeram comigo e não soube me dominar. E por isso pratiquei esse crime. E o rei pensou, olhou ao seu redor e disse para os seus ministros: eu já decidi quem é que vai ser solto. Sim, rei, quem será o escolhido, o eleito desse ano? O homem que será solto será esse daqui. Mas todos disseram: mas como? Ele é um assassino, ele matou uma pessoa. Como? Ele é um assassino, não pode ser ele. E o rei disse: é porque no meio desses homens tão bons, tão santos, tão puros, porque foi assim que todos se apresentaram a mim, esse homem tão sujo, tão imundo, matou alguém, tem as mãos manchadas de sangue, vai acabar contaminando tantas pessoas boas nesse lugar. E assim, o rei soltou o homem que soube se acusar, soube reconhecer o seu grande erro e estava realmente arrependido. Para dizer que realmente quem se acusa, Deus justifica. O tribunal da misericórdia, que é o sacramento da confissão, sacramento da reconciliação com Deus, é o único tribunal onde o réu, onde a pessoa acusada diz que ela é culpada. Ela vai lá não para se justificar, para dizer: eu sou culpado, eu fiz isso, isso, isso. É o único tribunal onde a pessoa é reconhecida como culpada, mas ela sai como inocente. Já pensou nisso? Aquele que se justifica, Deus acusa. Aquele que se acusa, Deus justifica. É essa misericórdia que nós queremos falar. Que não existe limite para o amor e para o perdão, quando uma pessoa realmente quer a ajuda de Deus, quer o perdão de Deus. E Deus preparou esse refúgio, que é o coração da mãe. Infeliz daquele que não conhece essa intercessão da Virgem Maria, para sair dos remorsos e do peso dos erros que cometeram no passado. Então, o nosso livro vai nos fazer mergulhar nesse mistério de um rei e de uma rainha que são diferentes de outros reis. Maria é rainha de misericórdia até para com os mais miseráveis, muito mais do que esse rei dessa história que eu contei. No final eu vou contar uma história mais forte ainda. Muito mais é a Virgem Maria. Não só um preso por ano ela solta,
mas milhares e milhares, todos que se refugiam nela. Podemos, porventura, ter medo de que Maria despreze ajudar algum pecador por vê-los carregados de tantos pecados? Ou acaso nos devem intimidar a majestade e santidade dessa grande rainha? Não, de modo algum, diz o Papa São Gregório. Porquanto ela é mais excelsa e mais santa, tanto é mais doce e mais piedosa para com os pecadores, que se querem emendar e a ela recorrem. Quer dizer, por ser grandiosa, santíssima, rainha, ela deve causar medo por ser tão grande? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Qualquer pecador deve ter esperança na doçura, na bondade dessa mãe, mesmo pior pecador que seja, se quiser ajuda, se quiser lutar contra o pecado, mesmo que esteja preso ao pecado, mesmo que seja difícil, se você quer ajuda, existe esse refúgio. A majestade dos reis e das rainhas causa medo, faz com que os súditos temam chegar na presença deles. Mas onde estão, pergunta São Bernardo, os infelizes que podem ter medo de se apresentar diante dessa rainha, rainha de misericórdia? Nela não há nada de terrível, de severo, pelo menos para conosco não. Para com os demônios, ela é terrível como um exército em ordem de batalha, está lá em Cântico dos Cânticos, se eu não me engano, capítulo 6. Não é? Ela é terrível como um exército em ordem de batalha. Nela não há nada de terrível nem de severo para com os pecadores. Ela é toda benigna e amável para os que a procuram. Maria não só dá aquilo que pedimos, mas ela mesma nos oferece a todos leite e lã. Como assim, irmão Luiz Maria? Santo Afonso, ele é todo bíblico. Tudo que ele fala, ele está citando sem você nem perceber a Sagrada Escritura. Leite e lã, ele está fazendo uma referência à mulher forte, à mulher virtuosa de Provérbios, capítulo 31, que diz que ela cuida dos seus filhos, ela providencia o leite necessário para se alimentar e ela providencia a lã necessária para proteger do frio. E ele faz essa comparação. O leite representa a misericórdia, que nos dá ânimo e confiança de que Deus vai nos acolher e perdoar. E lã representa a proteção, o refúgio para nos defender dos raios da justiça de Deus. Quer dizer, o pecador merece castigo. Um pecador merece correção. Você lembra do episódio de João, capítulo 8, Evangelho de João, capítulo 8, da mulher pecadora, na verdade, da mulher adúltera. Essa mulher foi pega na hora do pecado. Ela estava tendo relações sexuais com um outro homem que não era o seu esposo. Essa mulher, junto com aquele homem, segundo a lei, deveriam ser apedrejados até morrer. Essa era a lei mosaica. O pecador era castigado. Quando era um pecado de morte, era um castigo de morte. Essa mulher deveria ser castigada. E tentaram pegar Jesus, para que Jesus falasse mal da lei de Moisés, para que Jesus dissesse não, ela não deve ser castigada. Mas Jesus não foi contra a lei. Jesus sabe que os pecadores devem ser corrigidos. Mas Jesus, ele mesmo, assumiu a morte daquela mulher para que ela tivesse uma nova chance. Ele mesmo assumiu a minha morte e a sua morte para que nós tivéssemos uma nova chance. Então ele disse, quem não tiver pecado, seja o primeiro a tirar pedra. Não é errado castigar os pecadores, mas eu peço que comece por aquele que não tem pecado. E eles sabiam que Jesus tinha um dom de ciência, que se alguém atirasse pedra, Jesus sabia o pecado daquelas pessoas, o pecado escondido. Todos ficaram com medo de jogar a pedra e um por um foram saindo. E Jesus disse, onde estão aqueles que te condenaram, mulher? Ninguém pôde te condenar? Os que te acusavam? E a mulher disse, ninguém, Senhor. E o único que tinha autoridade e poder para corrigir, para castigar o castigo que ela merecia, diz a ela com amor, nem eu te condeno, nem eu te condeno. Vai e não voltes a pecar. Gente, isso é lindo demais.
Isso é o Evangelho de Deus. Isso é um Deus que não passa a mão na nossa cabeça, dizendo que pecado não tem problema. Não, ele assumiu a morte que aquela mulher deveria receber. Mas ele pede a ela que não volte para o pecado, porque foi o pecado que crucificou ele. É o pecado dela e de cada um de nós que fez Jesus sofrer a tortura da cruz. Mas Jesus, se fosse necessário, sofreria mais uma vez e mais uma vez para salvar os seus filhos amados. E ele deu como refúgio essa mãe. Por isso, ela é o refúgio para nos defender dos raios da justiça de Deus, dos castigos que nós merecemos. Isso é a graça de Deus. Mas como dizem os santos, a graça imita a natureza. A graça supõe a natureza. É só você pensar como funciona na sua casa. Às vezes o pai chega e descobre coisas erradas que os filhos fizeram e precisa de um castigo, de uma correção. E o pai diz: quem fez isso? E o pai vai dar um castigo grande, mas o filho se refugia na mãe, abraça a mãe e a mãe diz: não, meu amor, não bata nele agora, não faça isso agora. Eu prometo que eu vou corrigir, eu vou conversar, ele não vai fazer isso de novo. A mãe defende, não é? Deus criou esse equilíbrio entre o pai e a mãe, porque a justiça e a misericórdia precisam trabalhar juntos. É preciso corrigir o erro, mas é preciso corrigir com amor. Por isso Deus traz esse equilíbrio na nossa vida cotidiana, muito mais no mundo espiritual. A graça supõe a natureza. Isso significa que o nosso dia a dia manifesta o mundo espiritual. Narra Suetônio do imperador Tito. Olha só, esse homem chamado Suetônio conta a história de que esse imperador tão poderoso chamado Tito, ele não sabia negar favor nenhum quando alguém pedia a ele. Ele era um rei que se manifestava para todos como um rei bom, clemente. Por quê? Aqui vai contar a história. Porque ele queria manter uma boa imagem de um soberano que fosse amado por todos, que todo mundo admirasse, mesmo que não fosse verdade. Era um imperador populista. Ele queria que todos o admirassem, criar uma imagem falsa dele. Então, todo mundo que chegasse, ele dizia sim, dizia que ia ajudar, dizia que ia de algum modo ajudar aquela situação que a pessoa pediu. Nem sempre ele falava a verdade. Nem sempre ele estava realmente querendo ajudar aquela pessoa. Ele mentia muitas vezes, não honrava com seus compromissos, mas criava uma boa aparência. Então imagina, se esse homem, que muitas vezes mentia ou faltava promessa, foi um homem que procurou ser clemente, procurou pelo menos ter a imagem de um imperador que não causasse medo nos outros, nossa rainha não pode, entretanto, mentir, mas pode sim alcançar tudo o que ela quiser para os seus devotos. Tão bom e compassivo lhe é o coração de mãe e de rainha, que não deixa voltar de mãos vazias quem a invoca. Nunca sairá de mãos vazias quem se aproximar de Nossa Senhora com confiança e pedir a ela o socorro que você precisa. Nunca sairá de mãos vazias. Pode ser que você faça um pedido errado. Pode ser que você peça alguma coisa que não é bom para a sua alma, que é um perigo para você, um risco até de perdição eterna. Mas aí a Virgem Maria te acolhe, e se ela vê que você não está sabendo pedir da maneira certa, pode ser que ela não te dê aquilo que você quer, na hora que você quer, mas ela te dá de outro modo uma graça muito maior que você realmente precise naquela hora. Nunca você vai sair de mãos vazias se você pedir ajuda dessa mãe, que é refúgio dos pecadores. Mas como podereis vós, ó Maria, lhe diz São Bernardo, deixar de socorrer os infelizes, se vós sois a rainha da misericórdia? Ouve só o que São Bernardo diz. E quem são os súditos da misericórdia? São os miseráveis. Sois a rainha da misericórdia, e eu, entre os pecadores, sou o mais miserável. Olha a meditação que profunda de São Bernardo.
Logo, se eu, por ser o mais miserável, eu sou então o maior dos vossos súditos. Se tu és a rainha da misericórdia e eu sou o maior dos miseráveis, eu sou o maior súdito que a senhora tem. Vós deveis então ter mais cuidado de mim do que dos outros. Pode parecer um trocadilho, uma brincadeira, mas não é. É verdade. Vós deveis então cuidar mais desse servo do que dos outros. Na sua casa, a graça não supõe a natureza? Na natureza, na nossa vida cotidiana, não é assim que acontece? Uma mãe vê um filho mais doente, mais necessitado de cuidado. Ela vai dar muito mais atenção para esse filho que tem algum problema de saúde, que tem alguma dificuldade moral maior. Ela vai rezar muito mais por um filho que está nas drogas, que está na bebedeira, que está na prostituição, que está numa vida errada, do que pelos filhos que já estão encaminhados, que já estão fazendo bem, que já estão num caminho de santidade, de salvação, já formaram sua família. Ela se preocupa com aquele filho que está doente fisicamente ou moralmente. Isso é verdade na nossa vida cotidiana. Isso é verdade também no mundo espiritual. A Virgem Maria ama todos os seus filhos. E quanto mais esse filho se aproxima dela, mais ela pode exercer a sua misericórdia. Porém, os filhos mais pecadores são os filhos mais doentes, são os que mais precisam da misericórdia dela. E ela vai se desdobrar em 1000 para poder socorrer esse filho doente, por mais que ele pareça não merecer. Existem pessoas que ficam indignadas com o capítulo 15 de São Lucas. Isso mesmo. Mas, irmão Luiz Maria, o que tem no capítulo 15 de São Lucas? No capítulo 15 de São Lucas nós vamos encontrar a parábola do filho pródigo. E na parábola do filho pródigo nós vemos uma aparente injustiça. O pai trata com todo carinho, com todo amor, aquele jovem que merecia castigo, que merecia correção, que merecia palavras duras, que merecia ir para o inferno. O pai corre ao encontro desse filho sujo, imundo, cheio de pecados, com as mãos sujas de pecado e suja também de sujeira daquela vida miserável que ele se entregou. E o outro filho mais velho fica indignado, porque o pai faz uma festa, o pai mata um novilho gordo, o pai faz aquele churrascão para um filho que não merecia. E o filho mais velho diz: eu te sirvo dia e noite e dia. O senhor não matou nem um cabritinho para eu comer com os meus amigos. E chega esse teu filho, nem chama meu irmão, e o senhor trata assim? E o pai diz: filho, tudo que é meu é teu. Afinal de contas, aquele outro filho mais jovem, ele pegou a parte dele na herança, ele não merece mais nada ali naquela casa. Ele tinha o risco de se perder para sempre. Então o pai diz: tudo que é meu é teu. Pode parecer injustiça, mas não é não, filho. Eu quero que o teu coração seja misericordioso como o do teu pai. Eu quero que você aprenda comigo a ser aquilo que eu sou. O amor verdadeiro. Então, às vezes nós não entendemos porque Deus tem tanta paciência com os pecadores. Jesus disse a Santa Faustina: minha filha, para castigar eu tenho uma eternidade inteira. Se não quiser se arrepender, o castigo será eterno. Agora, para dar chance de perdão e de mudança e de salvação, para dar minha misericórdia, eu só tenho essa terra. Assim a doutrina da igreja ensina. Se a pessoa não se arrepender aqui, depois nunca mais haverá perdão. Se a pessoa não aproveitar a chance aqui, e Deus dá todas as chances necessárias, extrapola essas chances, ela não terá salvação. Por isso nós precisamos ter os sentimentos como de Deus. Lá em Efésios vai dizer: tornai-vos imitadores de Deus como filhos amados. Também São Paulo vai dizer: tende em vós os mesmos sentimentos que haviam em Jesus Cristo. Nós não podemos ser mesquinhos, não podemos ser simplesmente justiceiros com a justiça humana. Em Isaías vai dizer, no final de Isaías,
Está escrito assim: a nossa justiça diante de Deus é como um pano imundo, cheio de sujeira. Nós queremos justiça, mas nós não somos justos. Nós queremos justiça, mas Deus é justo. A nossa falsa justiça muitas vezes é um engano. Por isso, esse filho mais doente é o que tem mais carinho, mais cuidado da mãe. Isso é uma necessidade. Santa Teresa d'Ávila, existe uma passagem onde ela diz assim, olha só que Santo Afonso Maria de Ligório diz: os santos não guardam ódio de quem os maltrata, mas os amam mais do que antes. O Senhor, em recompensa à sua paciência, aumenta-lhes a paz interior. Olha que bonito. Dizia Santa Teresa d'Ávila, por exemplo: as pessoas que falam mal de mim, parece que eu as amo com mais amor. As pessoas que falam mal de mim, parece que eu as amo com mais amor. Isso é um dom que Deus dá para quem procura imitar a Deus no perdão. Você sente uma paz interior, você sente compaixão daquela pessoa que te deseja mal. Você reza por ela e Deus traz paz ao seu coração. Assim a Virgem Maria sofre com os filhos pecadores, mas ela se preocupa mais ainda com esses, porque eles correm o risco da salvação. Ela reza mais ainda por esses, para que se salvem eternamente. Então, não há número de culpas que possa exceder a quantidade de amor que a Virgem Maria tem para com os pecadores. Não digais, ó Virgem Santíssima, que não vos é possível socorrer-nos, por ser grande a multidão dos nossos pecados, pois não há quantidade de culpas que possa ultrapassar a quantidade do amor e do poder da Virgem Maria para socorrer os pecadores. E agora na página 99 está escrito em negrito: não há no mundo pecador tão perdido que não participe da minha misericórdia. Isso Nossa Senhora disse a Santa Brígida. Eu sou rainha do céu e mãe de misericórdia. Para os justos sou alegria, para os pecadores sou a porta por onde entram para Deus. Não há no mundo pecador tão perdido. Eu vou repetir, não existe pecador tão perdido que não possa encontrar misericórdia em Nossa Senhora, que não participe da minha misericórdia, pois a minha intercessão, por minha intercessão, todos são menos tentados do que haviam de ser. Nenhum deles, nenhum dos pecadores, a não ser aqueles que rejeitaram a Deus, e Deus rejeitou, pecado contra o Espírito Santo, a não ser aqueles que rejeitaram, é a pura malícia, escolheram o caminho das trevas e não querem mais saber de Deus, aqueles que o próprio Deus rejeitou por causa do pecado contra o Espírito Santo. Mas, irmão Luiz Maria, será que eu pequei contra o Espírito Santo? Eu não quero mais estar no pecado, eu não quero mais, eu quero vencer esse meu vício, é difícil, eu caio de novo no pecado, mas eu quero a ajuda dela. Se você pensa assim, você não pecou contra o Espírito Santo. Mesmo que você dolorosamente repita os espinhos que você crava no coração de Jesus com os repetidos pecados, você só peca contra o Espírito Santo se você rejeita a misericórdia de Deus, se você não quer lutar contra o seu pecado. Então, fora isso, nenhum pecador, por pior... Gente, pensa no pior tirano, pensa no mais cruel dos pecadores que mataram milhões. Nem esses são rejeitados por Deus. Claro, eles têm que reparar o seu erro no purgatório. Eles têm que ter um arrependimento verdadeiro. Mas nenhum deles será rejeitado. Esse refúgio é para todos os pecadores. Nunca perca a esperança. Por pior que você seja, por pior que seja aquela pessoa que você ama, que está longe de Deus, nenhum pecador é rejeitado pela Virgem Maria. Nenhum deles é abandonado por Deus e pela Virgem Maria. Mãe de misericórdia me chamam todos. Em verdade, a misericórdia de Deus para com os homens me fez também tão misericordioso para com eles, tão misericordiosa para com eles. Infeliz, portanto, conclui a Virgem Maria, infeliz será eternamente, na outra vida, aquele que, podendo nessa vida recorrer a mim,
tão compassiva com todos os pecadores, não me invoca e acaba se perdendo. Infeliz aquele que pode aproveitar, chamando a ajuda da Virgem Maria, gritando pela sua mamãe do céu, e não faz isso. Na última formação nós meditamos. É uma ofensa à Virgem Maria. Ela sente ofendida, ferida, quando você não pede ajuda dela. Não só quando a gente comete um pecado. A gente entristece, fere o coração de Maria. Mas o coração de Jesus e o coração de Maria são feridos quando você não pede ajuda dela. Imagina, Jesus te deu no momento da dor extrema, que Ele nos salvou. Na hora da cruz Ele diz, eis aí tua mãe. Aí você diz, eu não quero. Aí você diz, não vou pedir a ajuda dela. Eu não vou recorrer à maternidade dela. Eu não quero esse presente que o Senhor me deu. Mas filho, custou o preço do meu sangue, esse refúgio que eu estou te dando. A minha mãe, aquela que escolhi para ser minha, eu estou dando para te ajudar. Ela me ajudou a carregar a cruz, eu inocente. Ela vai te ajudar você a sair dos seus pecados, a carregar sua cruz até chegar ao céu. Não, eu não vou recorrer a essa mãe. Não é uma ofensa terrível? Não é um desprezo, uma ingratidão a Jesus? Pois o coração de Jesus sente ferido e o coração de Maria sente ferido quando você não pede ajuda dessa mãe. E eu vou repetir, infeliz. Infeliz será eternamente na outra vida aquele que, podendo nessa vida recorrer a mim, tão compassiva, com todos, mesmo os piores pecadores, não me invoca e por isso se perde. Recorramos, pois, sempre à proteção dessa Dulcíssima Rainha, se nós queremos seguramente nos salvar. Santa Brígida ouviu a Virgem Maria garantindo que ela é mãe não só dos justos e dos inocentes, mas também dos pecadores que querem se emendar. Lá no Apocalipse capítulo 12, diz que essa mulher gloriosa é mãe de quem? Dos que obedecem os mandamentos. Mas ela diz não só dos bons que obedecem os mandamentos, também dos pecadores que estão em pecado mortal, mas que querem a minha ajuda, que querem mudar de vida. Mesmo que esteja afundado em algum vício, ainda não conseguiu, mas quem está lutando vai receber a ajuda da Virgem Maria. Esta mãe de misericórdia encontra pronta para abraçá-lo e socorrer ainda mais do que fosse sua mãe corporal. É o que diz o Papa Gregório VII, dizendo à princesa Matilde, desiste da vontade de pecar e encontrará Maria. Eu garanto mais pronta em amar-te do que a tua própria mãe. Portanto, quem aspira a ser filho dessa grande mãe, é preciso que primeiro deixe o pecado e depois será, sem dúvida, aceito por seu filho. Mas, irmão Luiz Maria, eu estou numa situação de pecado. Eu ainda não consegui vencer esse pecado. Então, por isso, eu não sou filho dessa rainha, se você não lutar contra o pecado. Aí que está, nós estamos denunciando também a falsa misericórdia. Cuidado! Existe uma falsa misericórdia que é divulgada muitas vezes por aí. Não é a doutrina da igreja. Em Romanos capítulo 2, versículo 4, eu vou ler para você. Romanos, anota essa passagem. Romanos capítulo 2, versículo 4. Romanos 2, 4. Desprezas a riqueza da bondade de Deus, da tolerância de Deus, da sua longanimidade, não entendendo que a bondade de Deus te conduz ao arrependimento? Toda essa passagem vai dar uma explicação linda. A bondade de Deus te convida ao arrependimento. Se não houver arrependimento, não existe perdão dos pecados. Mas, irmão, eu caio e confesso. Depois eu caio de novo e confesso. Jesus não se cansa de te perdoar, se você quiser ser ajudado por Ele. Mas eu tenho vergonha, irmão. Vença a vergonha. Ele não cansa de te perdoar. É para ter vergonha mesmo de pecar. Minha mãe dizia, quando eu dizia, mãe, tenho vergonha de confessar. Você não teve vergonha de pecar na frente de Deus? Por que vai ter vergonha de confessar? Não é? É difícil para a nossa natureza humana, tão frágil, pensar assim. Mas nós precisamos vencer essa vergonha, porque não tivemos vergonha de pecar.
Então precisamos nos humilhar diante do Senhor. Aquele que se arrepende, não existe limite para a misericórdia de Deus. Mas essa é uma condição. Jesus disse para a adúltera: vai e não tornes a pecar. Mas eu quero te contar um segredo. O arrependimento sincero dos pecados é um dom de Deus. É preciso pedir esse dom. Um arrependimento profundo, dom das lágrimas, chorar os seus pecados, é um dom especialmente que Deus dá para quem olha para a paixão de Cristo, para quem medita as chagas do Senhor, porque foi por mim. Como Paulo diz em Gálatas 2:20, Cristo me amou e por mim ele se entregou. Meditar a paixão de Cristo é uma das armas mais poderosas para conseguir o arrependimento sincero dos nossos pecados. E, finalizando nossa meditação, Nossa Senhora mostra que aquele que se esforça, aquele que quer abandonar o pecado, recebe o seu auxílio. Digo com sua obstinação, Deus amaldiçoa quem com a sua má vida e ainda mais com a sua obstinação aflige essa boa mãe. Eu digo com a sua obstinação, porque quando o pecador, embora em pecados, se esforça para deixar a vida de pecado, embora esteja no pecado, mas se esforça por abandoná-los e para isso procura o socorro de Maria, que é o refúgio dos pecadores, essa mãe não deixará de o socorrer e fazer tudo para levá-lo de novo para a graça de Deus. Assim um dia ouviu Santa Brígida, da boca de Jesus Cristo, falando com a sua mãe: ajudas aquele que procura converter-se, e a ninguém deixas retirar-se sem consolo. A ninguém deixa retirar-se sem consolo. E tu ajudas, ó mãe, aquele que procura converter-se. Enquanto, pois, o pecador está obstinado, Maria não pode ajudar, Maria não pode dar o seu amor. Mas se ele, achando-se nas cadeias de alguma paixão, de algum vício, se fez escravo do inferno, ao menos se encomendar à Virgem Maria e lhe pedir com perseverança e confiança que o ajude a sair do pecado, sem dúvida essa boa mãe lhe estenderá a mão poderosa para quebrar essas cadeias, essas prisões, esses vícios e conduzi-los pelas veredas da salvação. Gente, isso é lindo demais, isso é profundo demais. Eu citei para você a Bíblia, você com certeza anotou Romanos capítulo 2, versículo 4. Esse versículo quebra a falsa misericórdia que hoje em dia querem ter. Não, devemos aceitar todos do jeito que são, devemos amar a todos os pecadores, mas não ao pecado. Devemos aceitar todos, mas não aceitar o pecado. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. E se o pecador ficar junto com o pecado, vai ser rejeitado. Se ele não quiser deixar o pecado. Romanos 2,4. A bondade de Deus te convida ao arrependimento. Eu quero ler para você o Diário de Santa Faustina, no número 1728. Diário de Santa Faustina, 1728, diz assim: escreve, minha filha, que eu sou 3 vezes santo, abomino o menor pecado. Não posso amar uma alma manchada pelo pecado, mas quando ela se arrepende, não há limites para a minha generosidade para com ela. A minha misericórdia a envolve e a limpa, justifica. Com a minha misericórdia eu busco os pecadores em todos os caminhos, e o meu coração se alegra quando eles retornam para mim. Eu me esqueço das amarguras com que ele alimentaram o meu coração e me alegro com a volta deles. É a imagem do filho pródigo. O pai vê o filho sujo. Ele não ama o pecado do filho, mas ele vê o filho arrependido, querendo ajuda. Ele corre ao encontro, ele abraça, o filho pede perdão, ele nem deixa o filho terminar, beija e já promete a restauração. Diz ao pecador que ninguém escapará do meu braço. Se fogem do meu misericordioso coração, hão de cair nas mãos da minha justiça. E ele vai continuar explicando profundamente com essa passagem que todos têm que passar pelo julgamento. E quem não aproveitar a misericórdia aqui, não vai conseguir misericórdia lá do outro lado. Quem não aproveitar aqui a graça que o Senhor nos dá,
não vai conseguir misericórdia. Infeliz daquele que não recorre à boa mãe do céu. Eu termino esse momento com um exemplo que está na página 103. Que exemplo profundo de um homem que foi um grande pecador, um tirano que matou muitas pessoas, mas que conseguiu a graça da salvação. Esse exemplo começa dizendo: feliz aquele que teve uma mãe que nos seus joelhos ensinou seu filho a rezar, ensinou seu filho a amar a Deus. Porque mesmo que o filho se desvie, aquela semente que recebeu de uma mãe que ama, você que é mãe, guarda essa palavra. Você que é pai também, mas especialmente aqui está dando esse exemplo de mãe. A semente de amor a Deus que você está colocando no seu filho nunca vai sair. Nunca, ainda que o seu filho se desvie, ele vai retornar. Olha que profundo. Ele está contando a história de um homem chamado Rafael del Riego. Quem é esse homem? Esse homem foi um homem que causou a revolta militar na Espanha, a revolta de Caberras, de San Juan, no ano de 1820. Presta atenção, esse homem, preso e condenado, ao ver desvencilhadas suas ilusões, sentiu arrependimento dos seus pecados, tocado pela graça divina. Quis se reconciliar com Deus e mostrou o desejo de se confessar com um padre dominicano, lá em Madrid. Foi chamado sacerdote. Riego, prostrado em terra, em lágrimas, fez a sua confissão, com tal dor de ter ofendido a Deus e com tantos sinais de arrependimento muito sincero, que o sacerdote não conseguiu conter suas lágrimas, vendo o arrependimento tão profundo daquele homem. O homem terrível, esse revolucionário tão perigoso, tão temido, ali estava manso e humilde, prostrado aos pés do ministro de Deus, do sacerdote. Não temia a morte que ele fora condenado, mas esperava sem medo. Doía-lhe na alma, sim, ter ofendido a Deus, que em toda a sua vida foi um tecido de crimes hediondos. E o padre, impressionado, lhe perguntou: diga-me, meu filho, que você fez para merecer essa graça tão extraordinária do céu? Esse arrependimento é um dom de Deus. O que você fez para conseguir isso? Meu padre, respondeu Riego, ainda a soluçar, toda a minha vida é um tecido de maldades e pecados. Eu não me recordo de coisa alguma que eu tenha feito para merecer essa graça da misericórdia divina. Todavia, se alguma coisa eu posso atribuir à minha conversão, é o rosário de Nossa Senhora. Como assim? Sim, padre. Quando eu era menino, a minha mãe, minha santa mãe, me levava à igreja de São Domingos, em Oviedo, e ali, de joelhos, nós rezávamos juntos o terço de Nossa Senhora. Morreu minha mãe, e antes de morrer, na sua agonia, ela me recomendou que eu nunca deixasse de rezar o rosário. E apesar da minha vida de pecados, eu nunca deixei de rezar o meu terço todos os dias. O padre disse: basta, meu filho, basta. Abre os braços e aperta Riego contra o seu peito comovido e diz: basta, meu filho, eu compreendo tudo agora. Maria Santíssima te salvou por causa dessa devoção do rosário, que você, por amor à sua mãe da terra, cumpriu. Dá graças a Deus por ela e não tenhas mais tristeza por deixar este mundo enganador. Vamos, um momento de dor, e tu irás com a tua mãe da terra e com a tua mãe do céu para o paraíso. As duas mães te esperam no céu. Parte agora para o céu, meu filho. Ele foi condenado à forca, ele seria assassinado, mas ele estava agora com grande paz, porque iria encontrar com a sua mãe da terra e com a sua mãe do céu, as duas lá no céu. Profundo arrependimento é um dom que Deus dá, especialmente para o verdadeiro devoto da Virgem Maria. O nosso propósito de hoje vai ser pedir essa graça do arrependimento sincero por meio da Virgem Maria. Por isso, escreve aqui no comentário, uma das orações mais amadas pela Virgem Maria é da Medalha Milagrosa. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Eu tenho certeza
que se você cumprir esse propósito, escreve aqui no comentário e durante o dia inteiro, reze muitas vezes essa jaculatória, Deus vai te dar a graça de odiar o pecado e de um arrependimento sincero, não só na hora da sua morte, mas já aqui nessa terra. Vamos rezar durante todo o dia. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, que muitas pessoas amem a Mãe do Céu por meio de você também. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor está à porta e bate. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearemos juntos. Eu com ele e ele comigo. Diz o Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, se eu não me engano, 10 ou 20. O Senhor te convida, o Senhor bate a porta, o Senhor quer entrar. E eu quero começar essa pregação com uma frase que tem marcado muito nossos corações. Deus entra pela porta que você abre. Ele é um cavalheiro, ele respeita a sua liberdade. Deus entra pela porta que você abre, mas o diabo entra pelas brechas que você não fecha. Pelas brechas que você não fecha. Ele não é educado. Jesus diz em João 10, eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Aquele que não entra pela porta, Jesus diz, esse é o ladrão, esse é o malfeitor, é o enganador. Por isso, Jesus é educado, ele entra pela porta, ele respeita a sua vontade, mas o inimigo entra pela brecha que você não fecha. Quantas brechas você tem aprendido a fechar, rezando e aprendendo na escola de formação com o Exército de São Miguel? Várias brechas da falta de perdão, as brechas do pecado, tantas brechas você tem fechado na sua vida e o inimigo tem parado de te escravizar. Você tem experimentado a liberdade dos filhos de Deus com tanto aprendizado e principalmente pelo poder da oração. E hoje nós vamos nos fortalecer mais ainda, aprendendo sobre uma brecha que o inimigo muitas e muitas e muitas vezes usa para entrar. E essa brecha é a nossa boca. Em Tiago capítulo 3, a palavra de Deus vai nos ensinar que um homem que aprendeu a controlar a sua língua é um homem perfeito. Em Tiago capítulo 3, o Senhor vai nos ensinar que até mesmo as feras mais difíceis das matas, das florestas, são domadas pelo ser humano. As feras mais brabas e violentas já foram domadas pelo ser humano. Mas a língua, essa ninguém consegue domar. Por que isso, irmão Luiz Maria? Porque Deus, que nos criou a sua imagem e semelhança, nos deu a liberdade. E com essa liberdade ninguém nos força, nem Deus, a escolher o que nós queremos. E depois que o pecado original manchou o nosso coração, como diz Jesus em Mateus 12, da língua, da boca sai o que transborda do coração, o que o coração está cheio. E depois que o nosso coraçãozinho foi manchado pelo pecado original, tanta coisa ruim deixamos acumular nesse coração que transborda de uma maneira tantas vezes suja, destrutiva. Como diz São Tiago, a língua é uma arma, uma espada de dois gumes. Com ela podemos bendizer a Deus, podemos ajudar e abençoar os irmãos. E com ela podemos amaldiçoar, podemos matar e destruir. Todas as feras da mata podem ser domadas, mas a língua, só um homem perfeito, diz a palavra de Deus. Deus já está te dando o primeiro passo, o segredo, para você fechar essa brecha de maldições na sua vida, que muitas e muitas e muitas dessas maldições vêm pelas palavras, vêm pela boca. Eu me lembro que quando eu era mais novo, minha mãe dizia uma coisa e eu insistia com ela, eu ficava insistindo e falando e argumentando, e ela dizia que eu ia acabar perdendo o que eu tinha conseguido, por causa das minhas palavras. E ela dizia uma palavra que ficou marcada para mim. Ela disse: meu filho, peixe morre pela boca. Eu fechava a minha boca, porque você é uma burrice.
Você perder as graças de um pai, de uma mãe, de alguém que quer te ajudar por falar demais, por falar o que não deve. Imagina com Deus. Imagina com Deus. Quantas graças o Senhor quer derramar em nossas vidas e as nossas palavras de maldição bloqueiam essas graças e se tornam brechas para o inimigo de Deus. Você hoje já está aprendendo com a palavra de Deus em São Tiago, capítulo 3, que um homem, para ser perfeito, precisa ter o controle da língua. E que esse autocontrole, esse autodomínio vai gerar uma obra de perfeição, de harmonia, de paz tão grande no seu coração que você vai vencer os seus inimigos. A palavra de Deus também nos diz, não me lembro exatamente aonde, em Isaías vai dizer que o silêncio é uma arma poderosa. Na nossa regra, a regra do Instituto Hesed é de espiritualidade carmelitana. Então vai nos dizer que o silêncio é uma arma poderosa para vencer os inimigos. Santa Faustina, e a Madre Kelly até já fez músicas com isso, fala que o silêncio é uma espada, uma arma que vence os inimigos. Então nós vamos aprender hoje a fechar essa brecha das palavras que destroem. As palavras são consequências de pensamentos negativos. Palavras negativas são consequências de pensamentos negativos. Se você acumula pensamentos negativos, se transformam em sentimentos, se transformam em palavras, se transformam em atitudes. Por isso vamos cortar o mal na raiz, em nome de Jesus. Eu quero ler para você Mateus, capítulo 12, se você tiver com a palavra de Deus, registra essa passagem, Mateus 12, versículo 33. Jesus é muito simples e muito objetivo. Jesus quer nos ensinar a discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. E ele vai dizer, é simples, declarais que a árvore é boa, e o seu fruto, se o seu fruto é bom, é simples. A árvore é boa, se o seu fruto é bom. E declarais que a árvore é má, se o seu fruto é mau. É pelo fruto que conhece a árvore. Jesus fala isso várias vezes, em várias passagens dos evangelhos. E eu quero abrir um breve parêntese aqui. Como é que uma pessoa não pode amar a Virgem Maria? Se a árvore é boa, o fruto é bom. Se o fruto é bom, é porque a árvore é boa. Como podem não reconhecer a mãe de Jesus, a santidade da mãe de Jesus? Se ela foi não somente mãe, mas discípula de Jesus. Se ela teve uma fé maior do que a de Abraão, porque se Abraão foi chamado a oferecer o seu filho em sacrifício e ele deu o passo da fé, ele não precisou sacrificar o que a Virgem Maria precisou. A fé dela foi muito maior. Ela fez o que Abraão não precisou fazer, oferecendo de fato o seu filho para morrer no nosso lugar. Isaac seria sacrificado, mas não foi. Um cordeiro foi encontrado para ser sacrificado no lugar dele. Aquele cordeiro representava o Senhor Jesus. Jesus foi sacrificado. Maria viu o seu filho ofertado para que eu e você tivéssemos vida e vida eterna. Então, como pode alguém dizer, eu sou filho de Abraão, que é o meu pai na fé? Por quê? Porque ele passou na prova da fé, ele foi fiel, ele ofereceu o seu filho Isaac. E você vê que a Virgem Maria ofertou o seu coração transpassado ali na cruz. Simeão profetizou que o coração de Maria seria transpassado pela lança ali na cruz. E não reconhecer Maria por mãe é uma dor muito grande ao coração de Jesus. A árvore se conhece pelos frutos. Fecho esse parênteses muito importante de falar da nossa mãezinha do céu e volto para o que Jesus está falando aqui. Porque, e ele vai dizer, raça de víboras, como podeis falar coisas boas se sois maus? Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Um homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas, mas o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Jesus está dizendo
que se minha boca está dizendo muitas palavras negativas, aí está um sintoma de uma doença. O problema não está na minha boca. O problema está que o meu coração está acumulando coisas que não são boas. Vou dar um exemplo. Você passa por uma situação difícil e parece que o culpado dessa situação foi tal pessoa. Será que você reza por essa situação? Será que você entrega nas mãos de Deus? Ou imediatamente deixa o inimigo da salvação mexer em você e começar a te dar certeza que foi aquela pessoa? Julgar, condenar, rejeitar e às vezes até se vingar daquela pessoa. Será que no seu coração você tem deixado julgamentos entrar? Porque pensamentos virão muitos, todos nós temos muitos. Agora, o pensamento, que vem às vezes como uma tentação, ele entra se você deixar entrar. Ele bate a sua porta. Você decide se esses pensamentos negativos entram ou não. É uma escolha sua. Você julgar mal uma pessoa, você acolher um pensamento negativo sobre os outros ou sobre você mesmo. Fulano não presta. Olha o engano do Satanás. Não cabe a mim julgar se ele presta ou não. Se ele faz coisas erradas, obviamente vistas, eu sou prudente. Mas mesmo assim eu rezo e amo pelo meu irmão. Se é uma pessoa que faz muito mal para os outros, eu vou ser mais prudente ainda. Mas a minha parte não é julgar e condenar. Nem os outros, nem a mim mesmo. 1 Coríntios 4. Nem eu julgo a mim mesmo, diz São Paulo. Quem me julga é o Senhor. Eu procuro estar com a minha consciência limpa. Mas não é por isso que eu acho que eu sou santo, que eu sou justo. Eu estou procurando fazer o certo, diz São Paulo. Mas quem vai me julgar é o Senhor. Então, se essa palavra negativa sai para os outros, ou sai para você mesmo, eu não presto. Eu sou um fracasso. Eu sou um peso para os outros. Eu não deveria ter nascido. Imagina quantas palavras negativas vêm durante o dia como tentações. E o inimigo sabe os nossos pontos fracos e ele insiste naqueles pontos fracos. Resiste firme, filho. Resiste firme, filha. Rejeita essas palavras mentirosas, negativas, porque, como eu dizia, os pensamentos geram sentimentos e os sentimentos geram atitudes, geram palavras. E se os pensamentos negativos encontram morada, eles começam a crescer dentro do seu coração, a acumular. E tenha certeza, pensamentos errados, sentimentos errados, um dia, cedo ou tarde, vão se manifestar. Abro mais um parêntese importante. Nós católicos temos uma graça tão grande que se chama o sacramento da confissão. Jesus diz em Mateus 10 que tudo que você fala, até no segredo, vai ser dito em cima dos telhados. Tudo que você faz escondidinho, o seu pecadinho lá oculto que ninguém sabe, um dia vai aparecer para todo mundo. Feliz daquele que, em vez de acumular a sujeira dos pecados, se liberta entregando para Jesus no sacramento da confissão. Em vez de você acumular coisas ruins, você sempre está entregando a Jesus os seus pecados, os seus erros. Eu acho tão lindo Santa Teresinha do Menino Jesus, quando ela já adulta, recorda de quando ela cometia os errozinhos dela de criança. Imagina, uma criança, como os adultos, né, comete erros também. Então imagina que Teresinha criança, sei lá, brigou com a irmãzinha, puxou o cabelo. Imagina que Santa Teresinha quebrou uma coisa dentro de casa, respondeu à mãe, fez uma coisa errada. Pronto. Aí quando chegasse o pai, ia colocar ordem na casa. Teresinha dizia que quando ela fazia uma coisa errada, e o pai chegava, ela vinha correndo para o pai, abraçava as pernas do pai e dizia: papai, eu fiz isso de errado, papai, eu fiz isso. Aí qual é a reação de um pai, vendo uma criança de 2, 3, 4, 5 anos, vindo correndo e abraçar e pedindo desculpa porque fez a coisa errada? Dá até um sorriso, né? E diz: tá bom, minha filha, não faça mais, né? Mas você já é perdoado, já reconcilia logo, já fica bem com todo mundo logo, quando você entrega logo os seus pecados.
E Teresinha dizia, isso que eu fazia quando criança, eu faço agora como adulta. Eu entrego logo meus pecados para o Senhor. Não fico guardando, né? Agora imagina uma criança, fez uma coisa errada e fica amuada lá, ranzinza, com medo do castigo e talvez até endurecido o coração. Aí o pai tem que ir atrás da criança e dizer, você bateu na sua irmãzinha, você vai ficar de castigo, vai ficar tantos dias sem brincar com tal coisa, né? Que diferença faz quando a gente entrega logo os nossos pecados? Por isso não acumula coisa ruim no seu coração. Não deixa acumular coisa ruim no seu coração. E entrega para o Senhor aquilo que te pesa. Entrega para o Senhor. Ele te perdoa sempre. E aqui o Senhor quer nos ensinar. Jesus vai dizer, o homem bom tira do seu bom tesouro coisas boas, mas o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Por isso eu vos digo que de toda palavra inútil que os homens disserem, darão contas no dia do juízo. Por causa das tuas palavras, tu serás justificado, e por causa das tuas palavras, tu serás condenado. Que palavra forte! Jesus está dizendo que pelas tuas palavras você vai ser salvo ou condenado. Imagina que força tem essa palavra. Eu me lembro de uma vez que eu li os escritos da mística italiana Maria Valtorta, falando, são revelações, né, de detalhes da vida do Senhor, e fala Judas, com muita raiva de uma pessoa que fez uma coisa errada. E Judas dizia, essa pessoa não merece perdão, essa pessoa deve ser condenada. E Jesus diz, mas todos merecem perdão, Judas. Se estão arrependidos, merecem perdão. Não, essa pessoa não merece perdão, deve ser condenada. E Jesus diz assim, é essa a sua última palavra, Judas? Sim, é essa a minha palavra. A palavra que ele diz para os outros é a palavra que no fundo ele está dizendo para ele mesmo. Então, pelas nossas palavras, nossas atitudes, nós seremos julgados ou condenados. Mas a palavra expressa o que está dentro do coração. Jesus acabou de dizer. Transborda nas palavras do tesouro que você acumula no coração. Tesouro bom ou tesouro ruim? Das boas coisas que você guarda no coração saem boas palavras. Das coisas ruins saem más palavras. Então, essa palavra de Jesus é muito forte. De toda palavra vã, de toda palavra inútil, nós vamos prestar contas. Por isso, toma cuidado com as suas palavras. As suas palavras servem para edificar, fazem bem para o seu próximo. As suas palavras fazem bem para você, para a igreja, para a salvação das almas. Às vezes uma piada faz muito bem, alegra os seus irmãos. Às vezes a gente costuma ter os momentos do dia a dia, são mais em silêncio aqui no mosteiro. Mas aí a gente tem os momentos de recreio. Então, o momento de recreio, você deve pensar mais em fazer o outro alegre do que em você se alegrar. Eu lembro que Teresinha, está escrito, Teresinha preferia ficar com as irmãzinhas que eram que eram mais tímidas, que ficavam menos próximas das outras irmãs. Ela procurava alegrar essas irmãs. E a máxima que os santos dizem é assim, se você queria falar algo, se ninguém está falando nada, você fala algo para alegrar. Se todos querem falar, dê espaço para os outros falarem. Sempre a sua palavra deve servir para o bem. Quantas vezes nós usamos palavras inúteis? Comentários que não ajudam em nada, falando do defeito dos outros. Para que falar determinadas palavras que só destroem? Ó Jesus, tem misericórdia de nós. Como diz o Salmo, quem colocará um guarda à porta da minha boca, dos meus lábios, para guardar as minhas palavras? Aquele que confia no Senhor vai receber essa graça. Porque a palavra de Deus diz aqui em Mateus 12, que pelas suas palavras serás salvo ou condenado. Mas em Romanos capítulo 10 também, São Paulo vai dizer, é pela sua palavra, proclamando a sua fé com a sua palavra e crendo com o seu coração que você será salvo.
Mas Jesus também diz, não é só com as palavras. Não é só aquele que me diz Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus. Mas a palavra é um passo muito importante. A palavra é muito necessária. Pela palavra Deus criou o mundo. Pela palavra a Virgem Maria, quando disse o seu sim, trouxe o Salvador do mundo. Com a palavra Jesus deu ordem aos demônios, eles foram embora. Com a palavra, Jesus dizia para a lepra, vai embora, e o leproso ficava curado. Para a febre da sogra de Pedro, vai embora, e ela ia embora. Jesus ordenava as enfermidades com a palavra, e elas batiam em retirada. Os demônios, as enfermidades, as tempestades, eu acho fantástico. Jesus, com uma simples palavra, acalmava toda a tempestade. Imagina, eu fico imaginando essa cena, gente. Aquela tempestade, o navio, e o barco já ficando cheio de água, e os discípulos gritando, e Jesus numa sonequinha, que raramente ele tirava, né? Não dormia hora nenhuma praticamente. Quando teve ali a travessia do lago, ele aproveitou e ainda acordam o pobre do Senhor, né? Então Jesus, o guarda de Israel, não dorme nem cochila. Ele não deixa de estar cuidando de nós. Por isso Jesus disse, vocês são homens de pouca fé. E Jesus acalmou, eles poderiam ter pedido ao Pai, Pai, estamos com teu filho Jesus aqui. Então temos certeza que o Senhor vai cuidar de nós. Oração de fé, mas não, desesperados, acordaram Jesus, e Jesus vai dizer, simplesmente, uma ordem para aquela tempestade, acalma-te, e a palavra de Deus acalma todas as tempestades do nosso coração. Ele tem esse poder. Quando nós sabemos usar a palavra ao nosso favor, olha que bênção que é. A palavra de Deus ressuscitou os mortos, deu ordem à morte e a morte fugiu. A filha de Jairo estava morta. Jesus disse, levanta-te. O filho da viúva em Naim estava morto, já tinha mais tempo. Jesus deu ordem e ele levantou. Lázaro já tinha 4 dias de morto, estava cheirando mal, já estava apodrecendo o seu corpo. A palavra de Deus deu uma ordem e qualquer tipo de mal fugiu, bateu em retirada. A palavra é muito importante. Hoje nós vemos que em nome de Cristo, a palavra do sacerdote, gente, que milagre é isso. Você se ajoelha, confessa os seus pecados e a palavra do sacerdote, que não é ele falando, é Jesus nos lábios dele. Eu te absolvo de todos os seus pecados. Eu coloque aqui no comentário, se você já teve uma experiência de sair do confessionário 1 tonelada mais leve, com a consciência tranquila. Imagina, o padre diz, eu te absolvo de todos os seus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não existe mais pecado. Apagou. Não existe mais, diferente de outras teologias erradas que dizem, Deus só cobre o pecado. Não, 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 não. Foi pregado com Jesus na cruz, foi morto, não existe mais, pulverizado, aniquilado. Você é justo diante de Deus, você é o sangue de Cristo te uniu no corpo de Cristo, e você está lavado. Claro que você ama Jesus e você vai querer reparar aquele pecado. E aí são as indulgências, e aí a penitência que a gente faz. Porque se eu fiz o mal para tantos irmãos, eu quero agora amar em gratidão, porque Jesus me perdoou. Eu não merecia, mas Ele morreu no meu lugar. Ele pagou e por isso apagou os meus pecados. Em gratidão eu quero dar a minha vida. Mas olha que lindo, a palavra de um homem. Quando Jesus diz para aquele paralítico que é descido lá do alto da casa, diz assim, todo mundo esperava que Jesus dissesse, vai, levanta-te, anda. Jesus não disse isso. Jesus disse uma outra coisa que escandalizou os fariseus. Padre Rufus dizia assim, a primeira cura não foi nem do corpo nem da alma. A primeira cura foi do coração. Quando Jesus diz, só no Evangelho de Marcos que tem esse detalhe, meu filho. Quando Jesus fala isso, aquele homem tão sofrido se sentiu amado, com amor paterno manifesto nessas palavras de Jesus. Meu filho, os teus pecados
estão perdoados. Quem é que pode perdoar pecado a não ser Deus? Os fariseus começaram a discutir e Jesus disse, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar os pecados. É fácil dizer, né? Teus pecados estão perdoados, ninguém está vendo o pecado sumir. Mas será que é fácil dizer, levanta-te e anda? E milagrosamente um homem que nunca andou começa a andar? Para que vocês saibam que eu tenho poder de perdoar os pecados, levanta-te, toma o teu leito e anda. E o que me marca é a palavra final. E eles glorificavam a Deus por ter dado tal poder aos homens. Quer dizer, Jesus é um homem. E um homem recebeu poder de mandar um paralítico levantar e andar. Mas maior ainda, um homem tinha o poder de dizer, seus pecados não existem mais. Então, impressionados que Deus deu tal poder aos homens, hoje Jesus deu essa autoridade dele, é ele, através do sacerdote. O sacerdote, entre aspas, de certo modo, ele dá ordens ao próprio Deus. Olha que abaixamento de Jesus. Porque quando o padre segura um pão, um pedaço de pão, e declara, isto é o meu corpo, a palavra do Deus vivo, através da palavra de um homem frágil, pecador como nós. A palavra do Deus vivo transforma o pão no corpo e no sangue de Deus feito carne. Gente, isso é tremendo. O poder da palavra participado pelo ser humano. Mas não é só o padre não, filho. Você que é batizado, você tem um poder incrível. Não esse poder que às vezes a neurociência diz, você é só pensar positivo, você o que sonhar vai conseguir, o que você quiser você vai fazer, colocando quase uma onipotência em você. Você é imagem e semelhança de Deus, mas você não é Deus, você é servo de Deus, né? Cuidado, as pessoas confundem as coisas. E a nova era está aí para querer trazer ao homem uma divindade. O homem todo-poderoso, força da mente. Não é isso. É tomar posse da palavra de Deus. Você, como batizado, a sua palavra tem poder tremendo. A sua palavra, não por você mesmo, mas pelo poder da oração de Deus, que confirma quando as tuas palavras estão em concordância com a palavra dele. Então vou dar um exemplo para você. Efésios, eu gosto muito dessa passagem. Efésios capítulo 3, versículo 20. Olha, quando um batizado usa o poder da palavra para o bem, fecha as brechas, para de murmurar, para de reclamar, para de dizer o tempo está ruim, para de dizer isso está difícil, para de dizer eu não vou conseguir, e começa a declarar palavras de bênção, você vai ver as montanhas sendo movidas. Você vai ver, olha aqui em Efésios 3, 20, aquele que pela sua força e poder opera em nós, pode fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou entendemos. Diga assim comigo, eu declaro que o poder de Deus age em mim. Esse poder age em meu favor, porque Ele me ama. Eu declaro que Ele pode fazer muito mais do que eu estou pedindo. Eu declaro que o meu Pai do céu está me ouvindo e me atendendo. Eu declaro que Deus está derramando mais bênçãos do que eu estou pedindo. Eu estou pedindo pelo meu filho. Eu declaro que Deus está ouvindo essa oração, está abençoando a ele mais do que a minha mente possa imaginar, porque isso está na palavra de Deus. Aquele que seu poder age, que age poderosamente em nós e pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou entendemos. Olha só, não só do que você pede, mas Deus pode fazer mais do que você pode compreender. Gente, essa passagem é outra passagem. 1 Coríntios, capítulo 1 ou 2, se eu não me engano. Que diz assim, acho que é o capítulo 2. Que diz, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nenhum coração consegue imaginar o que Deus reservou para nós. Você pode fazer pedidos maravilhosos para Deus, mas o que Deus quer fazer por você, o seu coração não consegue imaginar. O quanto Deus te ama, o quanto Deus te quer feliz, o quanto Deus tem preparado para você. Outra palavra que nós podemos declarar com fé, palavras que movem montanhas. Eu declaro que essa montanha
essa tribulação, essa tempestade será removida, mesmo com a minha fé pequenina, do tamanho de um grão de mostarda, mas que é sincera, Senhor. Tu sabes que é sincera. Eu declaro que Deus não é mentiroso, por isso Ele vai me dar meios para superar essa prova. 1 Coríntios 10, Deus não permite que você passe por uma prova acima das suas forças, mas junto com as provas, Ele vai dar os meios para você vencer. Então, quando vier a tentação, eu não dou conta. Nossa, quanta coisa dando errada. Nossa, eu não vou superar isso daí. Mentira. Eu declaro com a palavra de Deus que Deus me dá os meios para superar essa prova. Que Deus não permite que eu passe por algo acima das minhas forças. Eu declaro que os mandamentos de Deus não são pesados. Está em 1 João capítulo 5, versículo 3. Por isso eu sou capaz de deixar esse pecado mortal, porque os mandamentos de Deus não são pesados, é promessa de Deus. Eu declaro, está aqui, eis o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, pois todo aquele que nasceu de Deus vence o mundo. Eis a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Jesus não disse, no mundo vocês terão tribulações, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. A palavra está dizendo também que a sua fé, junto com Jesus, vence o mundo. A sua fé, eis a vitória que vence o mundo, porque Jesus já venceu a sua fé. Por isso o ódio do mundo, as tentações do mundo, as mentiras do mundo não podem te vencer se você usa a palavra de Deus em seu favor. Mas se você não quer ficar somente nas palavras, mas as palavras de bênção se transformarem em atitudes, por exemplo, amar os inimigos. Humanamente é impossível amar os inimigos, mas eu declaro no poder do Espírito Santo que eu tudo posso naquele que me fortalece, e eu vou conseguir amar essa pessoa que me fez o mal. Gente, quando a gente proclama a palavra de Deus sobre a nossa vida, a gente se torna participante com Deus da obra da criação. A gente cria uma obra nova. A gente não é nada, mas se a gente se une à palavra de Deus e proclama essa palavra, toda maldição na nossa vida é destruída. E eu termino, eu não consegui encontrar, irmãos e irmãs, aquela passagem de Jeremias, se eu não me engano é Jeremias 15, 16, pelo menos na pesquisa que eu fiz de 15 e 16, mas no nosso breviário eu acho que é uma citação diferente, que diz assim, vou colocar numa outra tradução aqui: quando eu encontrei as tuas palavras, elas se tornaram uma delícia para mim, uma alegria e júbilo para o meu coração, a maneira como invocar o teu nome sobre mim, ó Senhor Deus dos exércitos. Estou fazendo mais ou menos de cabeça, porque a tradução aqui está bem diferente. Nós rezamos no breviário todos os dias, e uma das leituras, acho que de sexta-feira, diz isso em Jeremias. Quando eu encontrei as tuas palavras, elas se tornaram uma refeição para mim, que satisfez o meu coração, não o meu ventre, satisfez o meu coração, a minha alma. Elas se tornaram uma alegria para o meu coração, a maneira como invocar o teu nome sobre mim. Você hoje está aprendendo a invocar o poder de Deus sobre você, proclamando versículos da palavra de Deus. Você vai renunciar, em nome de Jesus, a todas as más palavras. E como que você vai vencer as más palavras? Com a palavra de Deus. Vem a tentação, você não vai dar conta. 1 Coríntios 10, Deus não permite uma prova acima das minhas forças. Você vai ter a tentação, você está sozinho, abandonado. Não, a palavra de Deus diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O mundo vai te dizer, você não vai conseguir. Jesus vai te dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Você vai sucumbir, e a palavra de Deus vai dizer, quem poderá nos afastar do amor de Deus? Tribulação, angústia. Você é um fracassado, a palavra de Deus vai dizer o contrário, vai dizer, em tudo isso somos mais que vencedores naquele que nos amou. Você está entendendo que quando você abre o coração para ler a palavra de Deus, meditar no seu coração, você aos poucos vai guardando no tesouro do seu coração palavras divinas.
e as brechas das palavras negativas vão cada vez mais sendo fechadas e o poder do inimigo agir na sua vida vai sendo aniquilado. Façamos esse propósito de declarar a palavra de Deus, de renunciar às palavras negativas. E assim vamos vencer, fechando as brechas para a ação do inimigo. Eu peço que você seja o canal da bênção de Deus com a sua oração, com as suas palavras e com as suas atitudes. Então compartilhe esse vídeo, porque fechar essa brecha das palavras negativas, muitas pessoas vão ver sua vida deslanchar, sua vida que estava atrasada, paralisada, vai fluir por causa da palavra de Deus sendo declarada nas suas vidas. Por isso deixe o like, por isso compartilha e ensine também as pessoas a declarar palavras boas, não um positivismo humano só, declarando a palavra de Deus na nossa vida, nós somos mais do que vencedores. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.